convidar hoje o Wagner, que ele vai ministrar. Abra o seu coração e Deus vai ministrar o seu coração de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Espero que estejam bem. E como diz o pastor, você que não é grupo de risco, faça inscrição e venha assistir o culto ao vivo aqui. Que Deus possa abençoar cada um que está aqui. Glória a Deus, que a gente já está voltando devagarzinho, né, pastor? Devagarzinho, daqui a pouco. Estamos aí de volta ao normal. Semana passada eu estava pedalando com o pastor e a gente estava conversando. A gente está pedalando, né, pastor? E a gente estava conversando sobre os devocionais. Eu estava falando com o pastor, como tem sido bom esses devocionais. Como nós temos sido alimentados, fortalecidos, motivados com esse pão nosso de cada dia, com esse pão diário, todos os dias. E isso só tem fortalecido, só tem afirmado a importância de lermos a Bíblia diariamente, de fazermos não apenas uma leitura, mas uma meditação, um estudo diariamente na Palavra de Deus. E falando de devocional, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de frisar que nós temos um grupo de leitura bíblica no Facebook. Esse ano é o nosso 7º ano nesse propósito de leitura bíblica. O nome do grupo é Leitura Bíblica, nesse ano agora, 2020. E se você não participa, entra lá e participe conosco, porque muitas pessoas não leem a Bíblia porque não têm um direcionamento, não sabem o que ler. Então, de repente, se você estiver fazendo parte de um programa de leitura bíblica diário, isso pode te ajudar, te auxiliar na leitura bíblica. E lá nesse grupo de leitura bíblica, além de eu estar postando todos os dias a leitura do dia, eu também posto uma aplicação pessoal da leitura daquele dia. E alguns irmãos também compartilham uma aplicação pessoal que Deus falou com cada um em cima da leitura daquele dia. Hoje, por exemplo, é o nosso 168º dia. Para hoje, está programado de lermos 2 Samuel capítulo 6, Isaías 9 e 10 e 2 Coríntios capítulo 4. Então, são mais ou menos 3 a 4 capítulos, né? 3 a 4 capítulos por dia, e durante todo o ano a gente faz a leitura de toda a Bíblia. Tem sido algo muito edificante, Deus tem falado poderosamente na vida de todos que têm participado. A gente tem compartilhado ali no grupo também alguns testemunhos. Então, participe de um programa de leitura bíblica. E aí, conversando com o pastor, né, nessa nossa pedalada, eu lembrei, estava compartilhando a respeito de um devocional, propriamente o devocional do dia 150º, do dia 150, onde nós meditamos em cima de 1 Samuel capítulo 13. E Deus falou muito comigo, irmãos. É o 7º ano que eu estou lendo a Bíblia toda, de capa a capa, fora as leituras aleatórias. E pela 7ª vez lendo a Bíblia, Deus mais uma vez me surpreendeu. Deus mais uma vez falou algo novo ao meu coração. E sempre eu vejo isso como o poder da palavra viva. A palavra, ela é viva porque ela se renova. Ela nunca está ultrapassada, e sempre Deus está nos ensinando. E como que nós conseguimos pegar algo que aconteceu milhares de anos atrás e aplicar numa situação tão atual. Isso é impressionante, esse é o poder da palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse devocional que Deus falou comigo, que está registrado no capítulo 13 de 1 Samuel. Abram a Bíblia, por favor, e acompanhem comigo. 1 Samuel, capítulo 13. Amém? 1 Samuel fica antes de 2 Samuel, facinho de encontrar. Vou ler os primeiros 14 versículos. Acompanhem comigo, diz assim:
Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também, alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o sacrifício. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias. Repitam comigo: forçado pelas circunstâncias. Ofereci sacrifícios, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. Nós cremos no poder dessa palavra. Nós cremos que a tua palavra tem poder para transformar. A tua palavra tem poder para nos animar, para nos incitar, para nos ativar, para fortalecer a nossa fé. E é crendo nessa palavra, crendo no poder dessa palavra que eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, que o nosso coração esteja como terreno sedento pela tua palavra, como terreno fértil e possa dar frutos, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos transformados, orientados, que sejamos confrontados, que sejamos, ó Pai, agraciados pela tua palavra. Tenha liberdade para falar conosco aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, conduza, Pai, essa ministração e que o Teu nome seja glorificado e que possamos sair daqui cada dia mais dependentes do Senhor, confiantes em Ti e apaixonados pelo Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, esse texto, ele se dá num contexto onde os filisteus, eles foram guerrear, os israelitas, o povo de Israel, eles atacaram os filisteus, e eu creio que eles não se prepararam para esse ataque. Eu creio que esse ataque foi de maneira desnecessária, e nós vemos isso quando eles se depararam com o exército inimigo, quando eles se depararam com o armamento do exército inimigo
e temeram muito. Eles ficaram com tanto medo que começaram a esconder em buracos, começaram a se enterrar vivos. Eles ficaram desesperados quando eles viram a quantidade do exército inimigo. E em meio a esse desespero, em meio a tanta tensão, eles estavam aguardando Samuel, o sacerdote. Por quê? Eles confiavam, eles sabiam, eles já tinham experimentado o poder da oração, já tinham experimentado o poder da bênção do sacerdote, do profeta. Eles já tinham experimentado que quando o sacerdote ele vinha, oferecia sacrifícios, abençoava o povo, orientava o povo saía bem-aventurado, o povo saía vitorioso de suas batalhas. Então eles estavam confiantes na presença do sacerdote, e o sacerdote até aquele momento não havia aparecido, e o temor ia só aumentando. E em meio a todo aquele caos, Saul agiu precipitadamente. Saul agiu irresponsavelmente, desobedecendo a orientação do Senhor. E quando o sacerdote chegou, a palavra diz que quando ele estava terminando ali de oferecer o holocausto, o sacerdote Samuel chegou. E na hora que ele viu o que Saul estava fazendo, perguntou para ele: Saul, você é louco? O que você está fazendo, Saul? E a desculpa de Saul foi: forçado pela circunstância, eu fiz isso. É tão interessante que, se você analisar, Saul já havia esperado 6 dias, provavelmente grande parte do 7º dia, mas ele não esperou até que o 7º dia terminasse, porque a direção, Samuel havia dito que depois de 7 dias ele apareceria, não havia terminado o prazo. Tanto que Samuel chegou no finalzinho, ele estava terminando de oferecer o holocausto. Provavelmente Samuel chegaria, ofereceria o holocausto, abençoaria o povo, e daria orientação. Ele era boca de Deus, ele iria orientar o povo no que fazer. E a própria voz profética de Samuel já animava o povo. E por causa da irresponsabilidade de Saul, ele perdeu. A palavra diz que o reino dele seria confirmado por toda a história da vida dele, mas por causa de uma irresponsabilidade, de uma desobediência, porque ele foi precipitado, ele perdeu tudo isso. O interessante, irmãos, que muitas das vezes nós usamos esse tipo de argumento, de desculpa, para justificar uma desobediência, para justificar um pecado. Fui forçado pela circunstância, não resisti, foi mais forte do que eu podia suportar. Eles ali estavam num momento de extrema pressão, medo, que eu consigo trazer para a nossa realidade em relação ao momento que estamos passando. Hoje ainda tem pessoas que estão nesse momento de extrema preocupação, medo, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer em relação a tudo, em relação aos seus relacionamentos, ao seu casamento, às suas finanças, à sua saúde. As pessoas estão preocupadas, estão com medo, estão temerosas, e a gente tem visto muitas pessoas agindo de forma precipitada. Nós temos visto e acompanhando aí as estatísticas, como tem crescido o número de divórcios. As pessoas, elas não estão aguentando, elas não estão suportando, elas estão chegando no seu limite e estão agindo precipitadamente. Estão separando. Quantas discussões entre familiares e amigos nas redes sociais por causa de política, pessoas se ofendendo e causando um estresse e uma confusão tão grande que, e quando terminar isso tudo? Por causa de um momento extremo,
por causa de se considerarem no limite do estresse, estão agindo precipitadamente. Quantas pessoas, por causa da ansiedade, estão comendo mais do que o normal? E sem perceber, nessa brincadeira aí de 2, 3, 4 meses, é 10, 15, 20 quilos que as pessoas estão. Parece brincadeira, seria cômico se não fosse trágico. Mas isso tem sido uma realidade, porque estão passando por momentos de extremo, por estarem no limite e não saberem como lidar nesse tipo de situação. A palavra nos diz que o Senhor não vai permitir que venha sobre nós provações, tentações que nós não consigamos suportar. É o Senhor que nos garante isso. Essa é a palavra do Senhor. E as pessoas, elas têm chegado numa situação e falam, é mais forte do que eu não resisti, fui forçado pela circunstância. Olha, e tem uma coisa que a palavra diz, que só alcança misericórdia aquele que confessa e deixa. Dar desculpa, querer justificar um pecado, isso significa que você não está arrependido. E o arrependimento, ele se dá pela confissão. E as pessoas têm justificado demais, não apenas os pecados propriamente ditos, mas as discussões, essa glutonaria que tem acontecido demais nesse tempo. Sabe quantas pessoas... Outra coisa, eu mexo com fiscalização, e eu estava analisando uma pesquisa que postaram no grupo, como tem aumentado o consumo de bebida alcoólica. As pessoas, elas têm agido de formas absurdas por causa da situação, porque estão no limite, porque não sabem como agir, porque estão sendo forçados pela circunstância. O que eu peço ao Senhor é que Ele possa nos dar domínio próprio, sabe? Que o Senhor, Ele possa nos dar condições de ter paciência, fidelidade. As pessoas, elas por qualquer coisa, elas têm negociado a fidelidade ao Senhor, a obediência ao Senhor. Fui forçado pela circunstância, não estou dando mais conta, explode. E lança na rede social, explode e vai para a comilança, explode e termina o casamento. Que em nome de Jesus nós possamos ser alcançados pela graça do Senhor. É o Senhor quem tem nos sustentado até hoje, e Ele não vai deixar. A palavra diz que Ele não vai nos abandonar. Que possamos confiar no Senhor, descansar no Senhor, nos deleitar no Senhor. Sabe, são em momentos como esse, momentos extremos, que nós experimentamos a boa mão do Senhor, mas precisamos perseverar, precisamos ser fiéis até o limite. O pastor, todos nós sabemos que ele trabalhou na Fiat, e algumas vezes ele contou um caso aqui, a respeito de quando os maridos brigam com as esposas, algumas vezes, porque elas batem a porta do carro. E ele estava contando para a gente como que funciona esse teste de resistência da porta. Como que você sabe que a porta é resistente? Batendo com muita força. Então é no extremo que nós somos testados, forjados, provados e aprovados, mas precisamos perseverar. O Senhor, Ele vai permitir até onde nós conseguimos. Então saiba, se a prova ainda está grande para o seu lado, o Senhor está te sustentando, você ainda tem condições de suportar. Olha, não desista do seu casamento, confia no Senhor. Esse tempo vai passar, as coisas vão voltar ao normal, em nome de Jesus eu creio. E não permita que momentos, situações extremas venham fazer com que você colha frutos terríveis no futuro. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos orientar, porque o nosso caráter, ele vai ser forjado no limite. Eu até marquei aqui alguns grandes homens da Bíblia que
que nos dão esse exemplo de terem sido forjados, porque perseveraram. Abraão, olha Abraão, irmãos, quando o Senhor pediu para que ele sacrificasse Isaque, na mesma noite, a palavra diz que na mesma noite ele levantou e foi, caminhou 3 dias, imagina a mente dele, ele indo para sacrificar o próprio filho, e as pessoas perguntavam para ele, onde está o holocausto? Deus proverá. Durante todo aquele percurso da casa dele até o momento do holocausto, ele tinha uma firme convicção de que Deus proverá, de que Deus estava com ele, de que ainda que o filho dele morresse, Deus tinha poder para ressuscitar. Era essa a convicção, a certeza que Abraão tinha no coração dele. E quando ele levantou o cutelo para matar o próprio filho, Deus interviu, ele perseverou até o final e obteve a bênção dele. Naamã, quando eu estava lendo essa passagem, e eu fiquei pensando, falei, nossa Deus, mas um tiquinho que Saul esperasse. Imagina Naamã, o profeta, o homem de Deus, falou, olha, são 7 mergulhos. Imagina Naamã, depois do 6º mergulho, olhar para os braços, e os braços ainda estarem leprosos. Mas ele confiou na palavra de Deus através do profeta. A Bíblia diz, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O Senhor tem usado os nossos pastores, e eles têm sido boca de Deus na nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar confiando no Senhor, dependendo no Senhor. Naamã mergulhou 7 vezes e alcançou a cura para o seu corpo. José, diante da mulher de Potifar, no limite, ele saiu correndo, mas ele não negligenciou a fidelidade dele. Ele perseverou. Jó, nós acabamos de ler o livro de Jó no devocional, estava até compartilhando com o pastor, falei, gente, que homem foi esse Jó? Quando você lê o livro de Jó e vê pelo que ele passou, que os amigos acusavam, e durante toda a história dele, ele não blasfemou contra o Senhor, ele permaneceu fiel, e Deus restituiu tudo que ele havia perdido. E nós temos aqui o nosso principal exemplo, Jesus. Jesus chegou no limite da sua natureza humana, ali no Getsêmani, a ponto do seu suor ser como gotas de sangue, a ponto dele clamar ao Pai por 3 vezes, para que o Pai pudesse afastar dele aquele cálice. Mas ele disse que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ele foi fiel até a morte de cruz. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso maior exemplo de que é possível permanecer fiel, de que o Senhor, Ele vai nos sustentar, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor disse que nunca nos abandonaria e não vai nos abandonar. Creia nisso, experimente isso, deixe-se ser testado até o limite, confie no Senhor, que Ele vai te honrar, que você vai sair vitorioso. A coroa é só para quem persevera. Que em nome de Jesus nós possamos ser alcançados por essa graça, que sejamos revestidos de força e condições para sermos fiéis até o fim, que não venhamos desviar do caminho do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a sua fé, que o Senhor possa, em nome de Jesus, te sustentar nesse tempo. Está acabando. Até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Amém? Que possamos seguir esses exemplos, que possamos confiar no Senhor e perseverar fiel. Vamos orar? Pai, eu te louvo pela tua palavra. Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, porque o teu amor não falha, o teu amor tem sido sobre as nossas vidas.
Pai, o Senhor tem sustentado o nosso casamento, tem sustentado a nossa saúde, tem sustentado a nossa família, tem sustentado as nossas finanças, porque Tu és fiel. Pai, que possamos ser fiéis a Ti, como o Senhor tem sido para conosco. Aumente a nossa dependência, a nossa confiança, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu amor seja sobre as nossas vidas e que possamos assim lançar fora todo medo, toda dúvida, Senhor. Em nome de Jesus, revista-nos com Teu sangue, cubra-nos com Teu sangue, blinda-nos, ó Pai, contra esse vírus, blinda-nos, ó Pai, contra a miséria, contra o divórcio, contra as discussões, blinda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos mais uma vez nos consagrar a Ti e declarar que somos Teu, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos sustentando para a glória do Teu nome. Nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer e te louvar, porque Tu és digno. Amém? E glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que bênção, né, irmãos?